São 7h30 em ponto. Nós vamos começar a nossa reunião pública dessa noite. Gostaria de desejar um cordial boa noite para todos os irmãos que estão chegando. E nós vamos iniciar, como é de praxe, como sempre o fizemos, nós vamos iniciar fazendo uma leitura para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos nos ambientar, para que nós possamos nos harmonizar para o nosso estudo. Numa página aberta ao acaso do livro Caminho, Verdade e Vida, é uma obra psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Uma página aberta ao acaso. Boa noite, Fátima. Item 68. Além túmulo. E, se há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição e de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a condição do esforço e da vida. Boa noite a todos os nossos irmãos. Essa página que foi aberta ao acaso, ela vai certamente nortear o estudo que faremos essa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos e gostaria de convidá-los a todos para que nós possamos nos unir em pensamento, nos unir em sentimento, orando a Jesus para que possa nos auxiliar nesses instantes, para que os nossos amigos espirituais possam nos abençoar, nos amparar, nos inspirar. Então, eu gostaria de convidá-los que, nesses instantes, nós possamos elevarmos-nos em prece a Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, divino guia de toda a humanidade, aqui nos recolhemos em prece, Senhor, te buscando, para que tu possas vir ao nosso encontro, auxiliar-nos nesses instantes de estudo, nesses instantes de meditação. Divino guia da humanidade, queremos primeiramente te agradecer por tudo que nos ofertas, por mais essa semana que se passou.
Te agradecemos pelo alimento que não nos faltou. Te agradecemos pela oportunidade da vida, pela saúde. Te agradecemos também pelas dificuldades, pelas provas, pelas adversidades. Por tudo lhe rendemos graças, Jesus. E eternos pedintes que somos da tua misericórdia, Senhor, gostaria de pedir mais. Que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor, aqueles em quem nós mentalizamos, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que se encontram em leitos hospitalares, às marquises, ao frio, ao abandono, aqueles que sofrem, Senhor, perseguições, aos solitários, aos ansiosos, aos que sofrem processos depressivos, que sua luz possa envolvê-los a todos, Jesus. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos iniciar o nosso estudo, na certeza de que tu permanecerás conosco. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos, nessa noite tão especial, nós vamos falar de um tema que invariavelmente ainda nos assalta, faz parte de nossas vidas, mesmo que muitos de nós não consigamos ainda compreender. Eu gostaria de iniciar contando uma história, na verdade uma lenda que se passa numa região desértica. Existia nessa região um jovem casal que viviam num pequeno palácio. Eles viviam basicamente da produção de tapetes, eles produziam algumas especiarias, eles criavam cavalos, eles criavam camelos, viviam próximos a um oásis. Embora já se encontrassem casados há algum tempo, possuíam apenas um único filho, que contava naquela ocasião com 5 anos de idade. Aquele filho, aquela criança, era verdadeiramente um tesouro para o casal. Eles se dedicavam, eles depositavam naquela criança todas as suas esperanças, eles depositavam todas as suas perspectivas. Seria aquela criança a grande contribuição que eles dariam para o mundo. Acontece que num determinado momento, o marido, o patriarca da família, ele teve a necessidade de se ausentar. Ele precisou partir em uma viagem. Essa viagem ele não tinha certeza de quantos dias demoraria para o seu retorno. Ele chama para junto de si a sua esposa e diz: mulher, terei que sair numa jornada que durará alguns dias, não tenho exatamente a certeza de quando voltarei. Mas eu te peço, mulher, que zele por tudo aquilo que é nosso na minha ausência. Que tu possas zelar pelo nosso lar, pela nossa produção de tapetes, de especiarias, por aqueles servos que se encontram sob nossa tutela. Mas principalmente, mulher, eu peço que tu zeles pelo nosso bem mais precioso, pelo nosso mais importante tesouro, pelo nosso filho, mulher. A esposa, então, embora ela se encontrasse numa situação em que ela vivia pela primeira vez, ela encoraja o marido dizendo: não se preocupe, na sua ausência eu farei tudo o que tu farias. Eu seguirei os teus passos e zelarei por tudo aquilo que é nosso, principalmente por aquilo que é fruto, por aquele que é fruto do nosso amor, pelo nosso filho. E o marido partiu. Ele partiu numa viagem de negócios, numa caravana. Num determinado momento, alguns dias se passaram, e ela recebe a notícia de que ele estava retornando. Quando ele chega ao palácio onde eles moravam, ele imediatamente, ao adentrar o palácio, ele vai buscando a mulher que já o aguardava aos portais, e ele vai perguntando: mulher, o que fizeste na minha ausência? Zelaste por tudo aquilo que é nosso e pelo nosso bem mais precioso?
Ela então vai caminhando com ele pelos corredores do palácio, e conforme eles passavam defronte a grandes janelas, ela ia mostrando tudo aquilo que ela havia conquistado na sua ausência. Apontava para ele que ela havia aumentado a produção de tapetes, havia aumentado a mão de obra, havia adquirido mais servos, havia aumentado o número de cavalos árabes, ela havia aumentado a quantidade de camelos no plantel que eles mantinham, ela havia aumentado a produção de especiarias, tudo isso na sua ausência. E ele lhe perguntava: mulher, e nosso filho, mulher, o nosso bem mais precioso? Quando eles chegaram na frente de um cômodo onde a criança costumava repousar, eles pararam e ela disse: mas antes de levá-lo ao nosso filho, eu preciso contar-lhe algo que aconteceu na sua ausência. Tão logo você acabava de se despedir, aconteceu algo muito estranho. Eu recebi a visita de um estranho peregrino. Usava ele uma túnica que lhe cobria parcialmente o rosto. Ele era verdadeiramente misterioso. E ele perguntava por você, batia na nossa porta, e quando eu lhe atendia, ele perguntava por você. Queria ter com você uma conversa. Eu disse que você não estava, mas que eu estava habilitada para resolver tudo na sua ausência, inclusive aquilo que fosse de seu respeito. Aquele homem então insistia em falar com você, mas você não se encontrava. Depois de muita insistência de minha parte, eu perguntei o que ele queria. O que ele anuiu, dizendo que precisava que nós guardássemos para ele uma joia. A joia mais valiosa que o homem já havia conhecido. Tratava-se da pérola de Ofir, a maior pérola negra que eu jamais havia visto. Ela possuía mais de 1 polegada. Tão logo eu a vi, eu a desejei para mim. Aquele homem dizia a ele que queria alguém que guardasse a sua pérola, que pudesse guardá-la num cofre. Eu imediatamente disse: não, nós guardamos. Não se preocupe, eu guardo para você. Eu a coloco no nosso cofre, eu a protejo, não se preocupe. E ele dizia: mas mulher, essa pérola não lhes pertence, ela é minha. E eu, quando retornar, eu a buscarei. E eu imediatamente, colocando os olhos naquela pérola, aquela que era a mais linda pérola negra como eu jamais havia visto, eu a desejei para mim, embora ele afirmasse dizendo que ela não me pertenceria, que ele voltaria para buscá-la. Eu a queria para mim de tal forma que eu fui imediatamente a segurando e a colocando contra o meu peito, dizendo: não se preocupe, eu tomarei conta. Mas eu desejava verdadeiramente que ele jamais retornasse, que ele jamais voltasse, para que ela ficasse para mim. Eu a queria todinha para mim. Era a mais bela pérola como eu jamais havia visto. Eu a desejei. Ela tinha um brilho encantador. Conforme aquele homem saía, ele continuava dizendo: mas mulher, ela não lhe pertence. Ela é minha. Ela está sob sua guarda, mas me pertence. E quando eu retornar, eu a quero de volta. E eu fui empurrando, dizendo: não se preocupe, vá sem se preocupar, porque nós zelaremos, nós cuidaremos da pérola para você. Na sua ausência, vai, homem. E ele saía dizendo ele que retornaria para buscar a pérola. E eu desejava no meu íntimo que ele jamais retornasse, porque eu queria a pérola para mim. Acontece, marido, que hoje, nas primeiras horas da manhã, ele retornou. Bateu muitas vezes na nossa porta. Eu quis ignorá-lo para ver se ele ia embora, mas ele insistia. E ele batia, ele esmurrava a porta, mas eu não queria permitir que ele entrasse, até que não teve jeito. Eu tive que abrir a porta e deixá-lo entrar. Ele entrou perguntando logo pela pérola. Mulher, onde está a pérola que eu deixei sob sua guarda? Ela é minha e eu a quero de volta, eu a vim buscá-la. E eu fui desconversando para ver se ele demovia da ideia. Eu fui dizendo: não a tenho, não está comigo, não lhe conheço. Mas ele insistiu dizendo: é minha. Nós fizemos um acordo de que quando eu a precisasse,
eu retornaria para buscá-la, e eu vim buscar aquilo que me pertence, aquilo que nunca te pertenceu, apenas estava sob sua guarda. O que eu devia ter feito, marido? O que eu deveria ter feito? O marido imediatamente respondeu que deveria devolvê-la porque não lhes pertencia. Se aquela pérola não lhes pertencia, era justo que eles a devolvessem para o verdadeiro dono. Ela então abre as portas do aposento, onde normalmente o filho do casal repousava. Quando as portas se abrem, então ela apresenta a criança num corpo inerte. Havia desencarnado naquela mesma manhã. Ela vira para o marido e diz: o dono da nossa pérola retornou para buscá-la, e eu não tive como impedi-lo, porque ela não nos pertencia. O nome dessa lenda é a Pérola de Ofir, e ela retrata exatamente a dor que muitas pessoas sentem no momento em que são assaltadas dessa forma. São obrigadas a se despedirem daqueles que amam, são obrigadas a se desprenderem daqueles que estão unidos a nós por laços verdadeiramente fortes, os laços dos nossos sentimentos mais nobres, os laços do amor. E a morte invariavelmente nos assalta, é uma fatalidade da vida. Todos nós, em algum momento, nós seremos obrigados a nos despedirmos daqueles que estão conosco. Nós mesmos, em algum momento, teremos que retornar à verdadeira vida. Todos nós sabemos, que a verdadeira vida, ela é do lado de lá. E aqueles que morrem, na verdade, permanecem vivos, despertam para a verdadeira vida. E nós temos essa temporária despedida, mas na certeza de que muito em breve todos nós teremos a oportunidade de nos reencontrarmos, porque a morte não existe. Embora a morte, como nós a conhecemos, seja uma fatalidade biológica, as almas prosseguem. Nós todos somos seres imortais e despertaremos e retornaremos para a nossa verdadeira vida, invariavelmente. Acontece que nós ainda temos muita dificuldade de lidarmos com isso. Sempre que nós somos assaltados por esse tipo de situação, nós nos encontramos mergulhados na tristeza, como se nós perdêssemos algo que era nosso. E na verdade nós nada perdemos, porque não se perdem pessoas. Nós temporariamente nos despedimos, mas todos nós, unidos por esses laços tão nobres, é natural que em algum momento nós tenhamos oportunidade do reencontro, e esse momento acontecerá invariavelmente. Aqueles que partiram antes de nós despertaram para a vida, para a verdadeira vida, enquanto nós permaneceremos aqui por mais algum momento. Mas a grande verdade é que todos nós nos reencontraremos em alguma oportunidade, em algum momento. Porque a morte não existe. A morte não existe. Só existe vida e vida em abundância. A vida é uma só. Diferente daquilo que nós costumamos falar, a vida é uma só. Mas ela tem diversos intervalos, que nós chamamos de reencarnações. Momento em que nós mergulhamos para o nosso invólucro carnal, exatamente porque temos a necessidade de aqui na Terra, nós, nesse educandário maravilhoso, nós encontrarmos tudo aquilo que nós precisamos para o nosso burilamento, para a aquisição da nossa saúde moral, para o nosso melhoramento. E esses intervalos, essas reencarnações, quando estamos aqui, nós acabamos acreditando que a vida seria apenas esse intervalo, mas não é verdade. Aqueles que retornam à pátria espiritual, eles não estão mortos, assim como nós também não. Em algum momento nós nos desprenderemos desse corpo que permanecerá aqui cansado e retornaremos para a verdadeira vida, porque nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Todos nós, sem exceção, somos seres espirituais, tendo uma pequena experiência material. Na verdade, quando ocorre o desencarne, é porque o indivíduo ele já teve merecimento para o retorno, ele cumpriu tudo aquilo que ele necessitava no tempo programado.
É bem verdade que não existe uma hora certa para o desencarne. É curioso isso, porque nós alimentamos essa ideia de que existe uma hora para o desencarne. E a própria literatura espírita mostra que não é bem assim. Existem pessoas que antecipam o desencarne. Em alguns casos, o desencarne é antecipado até por merecimento. E existem pessoas que desempenham tarefas tão importantes na Terra que acabam recebendo moratórias e permanecem um pouco mais. Não existe uma hora para o desencarne, como o próprio Jesus nos ensina. Ninguém tem condições de saber exatamente em que momento nós despertaremos para o mundo espiritual. Nós poderemos ser assaltados a qualquer instante. Pode ser que amanhã mesmo eu não esteja mais fisicamente reunido como nós estamos nesse momento, porque é uma das fatalidades biológicas que nos acompanham ao longo da vida física. Invariavelmente todos nós iremos desencarnar no momento certo, naturalmente, que nós possamos desempenhar tudo aquilo que nos é proposto no sentido do nosso burilamento, no sentido de ampliarmos a nossa capacidade de amar, para que nós, ao deixarmos esse corpo, nós possamos despertar do lado de lá com aquela sensação do dever cumprido, na certeza de que nós fizemos tudo aquilo que nos era possível, estamos retornando. Eu lembro do Chico Xavier numa das entrevistas, numa das últimas entrevistas que ele deu um pouco antes do seu desencarne. Ele deu uma entrevista num desses programas televisivos e ele já se encontrava bastante cansado. Quando o repórter lhe perguntava o que ele sentia, com aqueles 92 anos de idade, o que ele estava sentindo, ele que se encontrava prestes a se despedir da vida física, o Chico teria respondido que ele se sentia simplesmente como um trabalhador que retornava ao lar após um dia de trabalho. Ele comparou toda uma reencarnação a um único dia de trabalho e aos olhos espirituais. É mais ou menos isso mesmo, porque nós nos perguntamos o que é o tempo para nós enquanto seres espirituais, para nós enquanto seres imortais. Quando nós estamos na Terra, quando nos encontramos encarnados, o tempo ele tem um significado muito grande para todos nós. O tempo enquanto nós estamos encarnados, o dia, por exemplo, é o tempo em que o nosso planeta demora para dar um giro em torno de si mesmo. E aquilo que nós chamamos de ano nada mais é do que o tempo que o nosso planeta demora para dar um giro em torno do Sol. O tempo é algo que é basicamente material. Para a verdadeira vida, para a vida espiritual, ele não corre da mesma forma. Nós não temos as noites e os dias contados da mesma forma, porque nós estamos exatamente onde não temos essas necessidades na plenitude do espaço. Então, meus irmãos, que nós sejamos capazes de nos libertar desses velhos conceitos de morte, porque a morte não existe. A morte não existe, só existe vida. Nós temporariamente nos despedimos daqueles a quem nós amamos, entretanto, esse momento, esse adeus, que na realidade é um até logo, que nós damos para aqueles que desencarnam, na verdade não é tão pleno assim. Porque, embora nós não tenhamos condições de nos lembrar, todos nós despertamos para o mundo espiritual pelo menos uma vez por dia, no momento em que o nosso corpo físico ele repousa. No momento do sono, o nosso corpo se desprende, o nosso corpo se desdobra. Nós, ao longo de nossas vidas, pelo menos 1/3 dela, nós passamos no mundo espiritual. E trazemos sensações, trazendo memórias na forma de sonhos. Nós nos esquecemos daquilo que nós fazemos, mas a verdade é que todos nós desencarnamos diariamente e 1/3 de nossas vidas encarnados nós passamos no mundo espiritual. Então nós temos que começar a mudar a forma como nós enxergamos a morte, aquela morte tão dolorida, aquela dor que sentimos pela ausência daqueles seres que nós julgávamos que permaneceriam conosco, mas não é assim que funciona. Num determinado momento, todos nós teremos que nos despedir temporariamente, na certeza de que sempre nos reencontraremos, porque aqueles que se amam são unidos por laços invisíveis, fortíssimos, que farão com que as almas sempre tenham oportunidade desse reencontro maravilhoso. Quando nós olhamos para algumas culturas, aqui nas Américas, por exemplo, culturas pré-colombianas, pré-colonização, nós encontramos, por exemplo, uma festividade muito curiosa na cidade do México,
Já ouviram falar na festa de los Muertos? Os espanhóis, quando chegaram na América, quando chegaram na América do Norte, eles observaram uma prática muito curiosa de alguns nativos, astecas, toltecas, que viviam naquela região. Eles, mais ou menos no mês de agosto, eles costumavam homenagear os seus mortos, dançavam com o esqueleto dos mortos, e nessa festividade eles faziam pães, eles faziam banquetes, e naturalmente houve uma troca de culturas com a vinda do colonizador para a América, e eles acabaram mudando primeiramente a data em que essa festividade era comemorada, já que os espanhóis católicos que eram comemoravam o do Dia dos Mortos no dia 2 de novembro, eles mudaram então aquelas festividades, miscigenaram, eles então misturaram as culturas, e hoje nós temos no México a festa dos mortos, exatamente um momento com muita alegria. E se nós pararmos para meditar no que seria a morte, ela deve ser verdadeiramente comemorada. Quando nós pegamos outros povos, como no Chile, povos incas, na América Central, os maias, nós sempre encontramos cultura semelhante. Eles sempre se reúnem, principalmente os nativos, eles sempre se reúnem para comemorar aqueles que tiveram que retornar à pátria espiritual, que antecederam a verdadeira vida, mas não estão mortos. Então eles, miscigenando com as culturas, com as tradições católicas, no dia 2 de novembro, nós vamos encontrar, nas diversas culturas das Américas, nós vamos encontrar inúmeras festividades. As pessoas vão dançar alegremente, vão fazer pães, vão fazer banquetes, porque seria o momento do reencontro, seria o momento em que os seus entes queridos são homenageados e permanecem vivos naturalmente. Então nós vamos encontrar em especial na festa de Los Muertos no México, um momento de muita alegria, onde eles convidam os mortos para uma dança, para um baile, onde eles se alimentam, onde eles fazem muitas brincadeiras e eles não conseguem associar com isso a morte como motivo de dor, porque na realidade é motivo de muita alegria a certeza de sabermos que aqueles a quem nós amamos permanecem vivos, que não existe morte. Aqueles indivíduos permanecem vivos e seguem nos amando invariavelmente, porque esses sentimentos não se desfazem. A morte não é capaz de desfazer aquilo que nós sentimos. E nós temos na literatura espírita, nós temos inúmeras histórias contadas que nos fazem compreender exatamente esse fenômeno que nós chamamos de morte, e o que eu posso garantir é que não existem duas histórias iguais, sendo nós seres humanos. É natural que sejam infinitas as nossas possibilidades, mas a certeza que eu tenho é que todos nós permanecemos vivos. Existem aqueles que ao desencarnarem são logo recebidos. São recebidos por aqueles que já o aguardavam no mundo espiritual, já conseguem despertar para o mundo espiritual completamente lúcidos, imediatamente conseguem se reconhecer enquanto desencarnados. Existem outros irmãos que têm a necessidade de um longo período de descanso, onde eles lentamente vão despertando para a realidade do mundo espiritual. E existem irmãos que vão se encontrar, de acordo com aquilo que eles semearam enquanto vivos, eles vão se encontrar no mundo espiritual em condições de bastante dificuldade, exatamente de acordo com tudo aquilo que eles semearam do lado de cá, porque o desencarne, ou como nós costumamos chamar a morte, ela não é uma mágica, ela não é um passe de mágica. Nós chegamos do lado de lá exatamente da mesma forma que nós deixamos o lado de cá. De forma que ao desencarnarmos ninguém se torna santo. Todos nós iremos encontrar no mundo espiritual as paisagens que nós cultivamos nos nossos sentimentos. Existem pessoas que conseguiram semear merecimento para que no momento do seu desencarne ela possa desencarnar com bastante lucidez. Existem entre nós aqueles que têm a necessidade de um período de transição. Tudo isso varia, mas a verdade é que todos nós permanecemos vivos. E as pessoas nos perguntam: Guilherme, será que nós podemos orar
por aqueles indivíduos que já desencarnaram, mas é claro, a oração é sempre positiva, não tem uma oração que faça mal, pelo amor de Deus. Se existisse isso, Jesus teria nos alertado, os Espíritos nos ensinariam, a oração é sempre positiva, oremos sempre. Vamos pedir a Jesus que recebam aqueles a quem nós amamos, que eles possam ser esclarecidos, que eles possam saber que a vida continua da mesma forma como nós sabemos. Oremos sempre, mas Guilherme, eu ouvi dizer que nós não devemos orar pelos nossos desencarnados dentro das nossas casas, porque senão eles podem vir, podem nos atrapalhar. E eu pergunto, o que lhes impede? Nós estamos todos nós conectados por laços invisíveis de amor. É natural que nos busquem. É natural, conforme eles vão sendo esclarecidos, eles vão nos buscando de acordo com as possibilidades. Mas é natural que os nossos desencarnados eventualmente nos visitem. E orar por esses indivíduos em nossas casas não faz mal, em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Antigamente diziam que nós devemos orar nas igrejas, nas ruas, nos centros espíritas. Não, nós podemos orar em qualquer lugar, porque a oração é sempre positiva. E aqueles que antecederam o retorno à pátria espiritual, aqueles a quem nós amamos, nos visitam sempre que podem, invariavelmente. Na cristandade nós temos uma cultura, nós temos uma cultura que se iniciou por volta do século II. No século II, como nós sabemos, ele foi um desses momentos heróicos, chamado de período apostólico, período em que aqueles cristãos das primeiras horas do cristianismo no seu nascedouro, eles se entregavam verdadeiramente à morte, não temiam a morte de jeito nenhum, e defendiam as mensagens da Boa Nova, mesmo que correndo risco de morte. Logo no século II, então, nós temos notícias de que alguns cristãos eles começaram a visitar os túmulos dos mártires do cristianismo no seu nascedouro, e lentamente isso acabou se transformando numa cultura. Por volta do século V, então, eles resolveram instituir um dia para que eles pudessem homenagear aqueles santos do passado, aqueles mártires do cristianismo no seu nascimento. Isso porque eram muitos. Então, se eles fossem fazer homenagens a cada um deles no dia do seu desencarne, eles passariam um ano inteiro fazendo essas homenagens. Então, era necessário que eles instituíssem um dia. E eles instituíram, então, o dia 1º de novembro. Por isso que o dia 1º de novembro é conhecido como Dia de Todos os Santos. Eles, então, se reuniam no dia 1º de novembro para homenagear aqueles mártires do cristianismo no seu nascimento, aqueles personagens que heroicamente entregaram a sua vida por amor à mensagem de Jesus. Acontece que os séculos foram se passando, e com o passar dos séculos, nem todos os cristãos eram mártires ou se tornavam mártires. Muito pelo contrário, o cristianismo, que nos séculos iniciais era uma doutrina, era uma religião dos perseguidos, lentamente ela foi se transformando numa religião de perseguidores. Aqueles mártires, eles começaram a deixar de existir. E mais ou menos no século XIII, então, eles observaram que no dia 1º de novembro eles homenageavam os santos, os mártires, mas eles precisavam de ter um dia onde eles homenageariam os mortos comuns. Eram cristãos que não necessariamente eram mártires. Então instituiu-se no século XIII o dia 2 de novembro como sendo o dia de finados, ou dia dos mortos comuns, aqueles que morreram sem serem mártires, sem serem santos. E assim surgiu a cultura de nós termos um dia para nós homenagearmos os nossos mortos. E por incrível que pareça, é um dia verdadeiramente muito especial. É um dia do reencontro. Muitos têm a cultura de visitarem os cemitérios, os túmulos. Normalmente nós espíritas não temos essa cultura porque entendemos que lá nos cemitérios estão apenas partes de um aparelho que foi usado, mas nossos entes queridos não se encontram lá. Mas respeitamos aqueles que ainda fazem essas práticas, respeitamos naturalmente. Mas os nossos mortos, eles não estão nas gavetas ou nos túmulos, eles estão entre nós.
Eles estão onde devem estar, vivos. Eles estão muito mais vivos do que nós, porque lá eles vivem em plenitude. Nós não. Nós somos limitados pelo nosso corpo físico. E se nós pudéssemos fazer uma comparação, nós estamos mortos e eles vivos. É exatamente o contrário. Então, meus irmãos, o dia de finados, ele foi instituído exatamente para que pudéssemos homenagear os mortos comuns, exatamente um dia após o dia de Todos os Santos, onde se homenageia os mortos que morreram em sacrifício, que morreram em nome de Jesus, os nossos mártires. Então acabou se tornando um dia muito especial, tanto é que nas diversas culturas do Ocidente, todas as homenagens aos mortos foram trazidas para o dia 2 de novembro. Então, quando se vai ao México, os povos nativos que costumavam cultuar ou homenagear os seus mortos no mês de agosto, de acordo com a colheita do milho, essa festividade ela passou a existir no dia 2 de novembro, dia de finados, onde então se encerra a festa de Los Muertos. Ela começa mais ou menos no dia 31 e vai até o dia 2 de novembro. E a realidade é que conforme nós vamos amadurecendo nos nossos conceitos, nós vamos acordando para a realidade de que o dia de finados, o dia do reencontro, é muito mais um dia festivo do que um dia de tristeza. Embora nós saibamos que existe a dor da perda, que existe a saudade, e é natural que seja assim, nós compreendemos, nós temos que tomar muito cuidado com o luto, porque ele pode se estender muito, ele acabar lentamente nós vamos mergulhando numa aura depressiva, sendo necessário o auxílio de um terapeuta, o auxílio de um psiquiatra, para que possa fazer com que o indivíduo saia dessa situação em que ele se encontra. Existe naturalmente saudade. Imaginemo-nos aquelas pessoas que nós nos acostumamos a ver todos os dias, de repente nós não vemos mais da mesma forma. Então é natural que sejamos assaltados por questionamentos, por saudade, até mesmo por alguma tristeza, mas nós não podemos permitir que isso perdure por muito tempo. Sentir tristeza e saudade é natural. E eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que nós não devemos sentir isso. Sentiremos, faz parte da nossa natureza, porque não somos psicopatas. Psicopatas não sentem. Nós, pessoas normais, mentalmente normais, eu creio, é natural que nós sintamos saudade, sintamos alguma dor. Isso lentamente vai diminuindo, naturalmente, que não cessa nunca. Diminui com o tempo, mas não cessa nunca. Nós sempre sentiremos saudades daqueles a quem nós amamos, aqueles que estavam ao nosso lado. Entretanto, nós temos que tomar muito cuidado com a revolta. A revolta, sim, é muito perigosa. E eu vou explicar por quê. Nós seres espirituais que somos momentaneamente encarnados, mas os espíritos, de um modo geral, nós nos comunicamos através de energias. Não existe a língua falada para os espíritos, ou pelo menos não existe essa necessidade. Nós nos comunicamos por aquilo que nós sentimos. E é natural que nós nos vinculemos aos nossos desencarnados. Nesses momentos, o problema é que, às vezes, esse vínculo ele pode ser para nós muito doloroso, pode ser repleto de angústia, e aqueles a quem nós amamos acabam sentindo isso, e é natural que seja assim. Então nós, ao invés de fazermos bem nesses momentos, nós acabamos atormentando esses personagens a quem nós amamos, exatamente com os nossos sentimentos mais corrosivos. É natural que esses sentimentos brotem em nosso coração, mas que façamos algum esforço para não alimentá-los, porque, invariavelmente, essa dor, a dor da perda, do desencarne, é uma dor que, como nos ensina Chico Xavier, ela dói nos dois mundos. E aqueles que estão do lado de lá, vinculados a nós pelos laços dos sentimentos, eles são capazes de sentir aquilo que nós sentimos, estamos vinculados. Então, quando existe a revolta, quando existe a mágoa, é natural que de alguma forma eles percebam isso. E faz mal para todos nós. Não estou dizendo que nós não devemos sentir a saudade, mas nós devemos tentar substituir essa saudade por gratidão. Como assim, Guilherme, gratidão? Claro,
Se nós não tivemos a oportunidade de vivermos mais tempo ao lado daquela pessoa, sejamos gratos pelo tempo que vivemos. Vamos lembrar dos momentos felizes, vamos lembrar com alegria dos instantes em que nós estivemos juntos. Sejamos gratos a Deus, sem nenhum tipo de revolta, porque essa revolta, invariavelmente, ela acaba criando determinadas energias que são sentidas, que se acumulam, e nós, sem percebermos, vamos mergulhando numa aura de muita tristeza, numa aura depressiva. Então, alimentemos a gratidão, lembremos com um sorriso carinhoso da oportunidade que nos foi dada de estarmos ao lado daquelas pessoas, por mais que temporariamente nós não a tenhamos conosco nesses instantes. Vamos agradecer pela oportunidade que tivemos, porque poderia ter sido menor ainda. Então sejamos gratos, vamos lentamente substituindo por uma saudade saudável, e dia após dia nós vamos vencendo essa dor. Não permitamos a revolta, não permitamos que o luto faça com que nós desejemos a morte. Nós conhecemos situações em que o luto fez com que o indivíduo desistisse da própria vida, tentando apressar exatamente esse reencontro, e ao contrário do que ele almejava, fazendo exatamente o contrário. Ao invés de ele encontrar com aquele indivíduo que ele planejava, buscando os recursos do suicídio, por exemplo, ele acaba se distanciando ainda mais, ele acaba prolongando uma dor e um sofrimento numa ilusão, do cessar a vida antes da hora correta. Eu tenho uma história muito curiosa para contar. Eu conheci um senhor na cidade de Três Rios. O nome dele é Brasil. Eu o conheci numa dessas comerges e ele me contava exatamente uma história dessas. Uma história triste como essa que eu acabei de falar, do indivíduo que, por causa do luto, pensa em cessar a própria vida. Segundo o Brasil, segundo esse senhor, ele durante muitos anos foi casado, só que ele e sua esposa fizeram a opção por não terem filhos. Ele não se sentia à vontade para ser pai, sua esposa comungava do mesmo pensamento, então os dois não tiveram filhos. Só que infelizmente ela veio a desencarnar. E ele se encontrou numa situação tão dolorida, mas tão dolorida, que ele queria cessar a própria vida, na expectativa de cessar a dor que ele sentia, ou então de promover o reencontro dele com quem ele amava. Até que ele foi aconselhado a buscar um senhor na cidade de Três Rios, espírita. Esse senhor administrava um lar de crianças. E ele então ele vai até essa instituição espírita e narra para esse companheiro, ele narra toda a sua desdita, a dor que ele tinha do luto, da saudade e a vontade que ele tinha de dar cabo da própria vida. Esse companheiro espírita, que eu não, infelizmente, nesse momento não estou recordando o seu nome, esse companheiro espírita, ele então, muito inspirado, faz um convite para o senhor Brasil, nosso amigo. Ele diz o seguinte, que vai lhe ajudar muito se ele for colaborar, se ele fosse colaborar lá com as crianças, naquela creche, ajudando aquelas crianças à orfandade. Quando nós pegamos um livro de Manuel Filomeno de Miranda, um livro que trata exatamente de diversas questões dessa natureza, Dr. Bezerra de Menezes, na introdução desse livro, ele traz para nós um conceito novo chamado de laborterapia. O que é o laborterapia? Como o próprio nome sugere, seria uma terapia baseada no trabalho, mas não apenas o trabalho ou o trabalho manual, como muitas instituições psiquiátricas fazem, mas seria um trabalho na caridade. E esse nosso irmão extremamente inspirado, ele aconselhava o senhor Brasil para que ele pudesse então investir na caridade, dedicar algumas horas do seu dia na caridade, que isso ajudaria para que ele se recuperasse. Porque a caridade, sendo ela manifestação do amor, é natural que seja terapêutico para todos nós. Então, ele o convidou para que fosse trabalhar com as crianças, o que imediatamente o seu Brasil recusou, dizendo: mas eu não gosto de crianças. Eu e minha esposa, inclusive,
Nós fizemos a opção por não termos filhos, exatamente porque eu não tenho nenhuma simpatia pelas crianças, nenhuma afinidade. Mas tudo bem, você pode vir trabalhar conosco, você fica na cozinha, você não vai ter contato com as crianças, você descasca alguns legumes, lava algumas panelas, você vai nos auxiliar e eu tenho certeza que muito em breve toda dor que você sente vai começar a diminuir. E ele então aceitou. Ele passou a frequentar a instituição espírita, cozinhando, auxiliando a descascar os legumes, ajudando na limpeza das panelas. Até que um dia, conta para nós o senhor Brasil, até que um dia ele viu entrar na cozinha onde ele trabalhava uma criança, uma menininha, de pouquíssima idade, bem pretinha. Ela se aproximou dele e disse assim: tio, me dá de comer, porque eu não como sozinho e não tenho quem me dê de comer. Ele imediatamente se viu naquela situação, aquela criança repleta de autoridade, dizendo para ele que precisava da sua ajuda e não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo naquele momento. Só tinha ele na cozinha. Algumas pessoas que trabalhavam com ele haviam faltado, e ele então se viu naquela situação daquela menina pequenininha, dizendo para ele que precisava que ele lhe desse de comer na boca. Ele então sentou-se à mesa, ele serviu um prato para aquela menina e começou a servi-la na boca. A partir desse dia, ele nunca mais foi o mesmo, segundo ele nos contava. Logo no dia seguinte, ele ficou com a mesma expectativa. Ele ficou na expectativa de que aquela menina o buscasse novamente na cozinha, para que ele pudesse então dar-lhe de comer na boca, porque ele percebeu que algo estava diferente dentro dele. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ele já estava diferente. Ele foi pedindo então aos administradores da creche, do abrigo, para que ele pudesse participar mais vezes alimentando as crianças, para que ele pudesse se aproximar das crianças. 30 anos se passaram de trabalhos ininterruptos do seu Brasil cuidando das crianças, completamente curado de tudo aquilo que ele sofria, de toda a dor. Chama-se labor-terapia. Todos nós fomos feitos do amor. O amor faz parte da nossa essência e encontramos no amor a cura para as nossas necessidades de alma. E ele havia vencido, ele havia superado a dor da perda, aquela vontade de se matar, ele havia superado isso tudo. 30 anos mais tarde estava ele ali do meu lado. Nós que cozinhamos nas reuniões da Comerge, ele cuida daqueles adolescentes, cuida das crianças. O tempo se passou e ele se viu alegre, feliz, venceu-se através da prática da caridade, como nos ensina o Dr. Bezerra de Menezes, da labor-terapia. É verdadeiramente terapêutico para todos nós. Ele conseguiu vencer o luto. Então, meus irmãos, sempre que nós estivermos envoltos nessa aura de dor, nos perguntando os porquês da vida, como se nós fôssemos querer ser privilegiados, os entes queridos dos outros podem desencarnar, mas os nossos não. Como se nós fôssemos privilegiados. Eu sei que a dor da perda e a saudade é uma dor muito dolorida. Eu sei que alfineta nossa alma. A única coisa que eu posso dizer é que nós sentiremos essa dor da saudade para sempre. Ela não se encerra dentro de nós, mas ela diminui a cada dia. É necessário que nós sejamos capazes de admitir essa ideia de que a vida continua. E os laços que nos unem a todos são laços extremamente fortes, que farão com que todos nós tenhamos ocasião de nos reencontrarmos em algum momento. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nós saibamos admitir a certeza de que aqueles a quem amamos permanecem vivos e que todos nós nos reencontraremos no momento certo. Eu gostaria de convidá-los a todos agora para que nós possamos orar em gratidão a Deus. Jesus, divino amigo de todas as horas, te agradecemos por esses instantes de meditação, de estudo em teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que nos ofertas,
mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, Senhor, gostaríamos de te pedir ainda mais. Que toda essa luz que nos envolve nesse instante possa iluminar nossos lares, aqueles que convivem conosco, aqueles a quem nós amamos, encarnados e desencarnados naturalmente. Te agradecemos por tudo, Jesus. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de estudo, repletos de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite a todos os nossos irmãos.